Olá, internauta, militante e amigo do MPLA, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do nosso MPod. Muito obrigada por estar aí desse lado. É sempre um gosto ter-te aí a acompanhar-nos e nós pedimos que curta, comente, partilhe bastante, diga-nos quem vocês gostariam de ver aqui na próxima edição do MPod, quem vocês querem ver aqui a destapar as cubas da sua vida, a contar as coisas além da política, fora os discursos, né? E hoje a pessoa que nós vamos receber aqui, nós queremos mesmo conhecer além da política. É uma mulher multifacetada, com uma trajetória inspiradora, disciplinada, determinada. Deputada da Assembleia Nacional, pelo MPLA, fora política, é atleta há 25 anos. Atleta que já conquistou títulos nacionais e internacionais e é campeã mundial de Jiu-Jitsu em 2021. Acho que vocês já devem estar assim a desconfiar quem é a nossa convidada. Quem é? Falou! Camarada Elisandra Gurgel Açúcar acertou. Seja muito bem-vinda ao nosso MPod, Elisandra. Obrigada, Aria. É um prazer muito grande estar aqui. Para nós também é um prazer ter aqui a deputada do momento, a representante da juventude. Camarada Elisandra, como é que define a sua trajetória? Eu ainda nem mencionei tudo o que a camarada Elisandra é, o que já conquistou, e hoje nós queremos obviamente ouvir aqui na primeira pessoa, mas em uma só palavra, como é que define a sua trajetória? Determinação. Se pedir uma só palavra, determinação, porque começa já desde tenra idade o facto de eu ter de abandonar a minha terra natal, ou a cidade onde nasci. A minha família abandonou Cuitubié por causa da guerra, e nós chegamos a Luanda na condição de deslocados de guerra. E lembro-me que durante alguns meses, antes da minha mãe conseguir um espaço para vivermos, nós vivíamos em casa da única tia, a única irmã dela, que tinha casa em Luanda, porque todos nós estávamos no Bié, então éramos mais de 30 pessoas na mesma casa, até cada um ir criando condições em Luanda para sair da casa daquela tia. É assim que nós começamos. Perdemos tudo por 2 vezes, na Guerra de 76 e na Guerra de 92. Então venho de uma família de resiliência e de determinação para superar obstáculos e conquistar os objetivos, os seus sonhos. Nesse momento eu acredito que se calhar ouve ou já ouviu pessoas dizerem é privilegiada, ela conquistou tudo com facilidade. Olhando para o seu passado, que resposta tem a dar a esse tipo de interpretações que as pessoas fazem? É tudo o contrário. Eu digo sempre aos jovens, quando converso com eles, porque eu lidero os jovens desde os 16 anos, comecei na igreja e até hoje eu cuido de alguns jovens, mesmo com pouco tempo, muitas vezes tenho essa responsabilidade. Há jovens que ligam para mim a tirar dúvidas, que estão a empreender, eu dou conselhos, dou sugestões, tento passar a minha experiência. Eu digo sempre a eles que tudo que eu conquistei foi com muito sacrifício, foi sempre com muita luta, e tem vezes que eu cheguei a dizer, por que as coisas para mim são tão difíceis? Só que, por que as pessoas poderão confundir? Porque vem a nossa alegria, vem a nossa predisposição para o trabalho, a nossa crença em dias melhores, o nosso positivismo, e pensam que tudo conosco é belo, é fácil, e é o contrário. O facto de nós acreditarmos no país, acreditarmos que é possível, não significa que tivemos facilidades ao longo da vida. Exatamente, passou por dificuldades. Quais são aquelas situações que já passou que seria interessante que nós, a juventude, soubéssemos? Primeiro, eu tenho que dizer que tenho uma grande mãe. A minha mãe fez tudo para que eu não tivesse necessidades básicas. A minha mãe lutou muito, porque eu sou órfã de pai. Quando meu pai morreu, eu tinha 3 anos. E a minha mãe também é órfã de pai. E quando o pai dela morreu, ela tinha 7 anos. Eu vou corrigir, quando foram assassinados. Porque o meu avô foi assassinado em 76, não digo morreu porque não foi em contexto de campo de batalha, ele foi mesmo assassinado
já agora covardemente, Por quem? Sabes? a força rebelde na altura. Foi assassinado com vários camaradas na comarca do Bié em 76 e foi brutalmente assassinado. Porquê? Porque o MPLA estava a tomar o Bié de volta, então eles tinham que matar os presos políticos que eles tinham na comarca, mas não podiam disparar, porque senão as tropas estavam a entrar, haveriam de ouvir os tiros. Então eles mataram os presos à pancada, extrema violência, e depois esquartejaram os corpos e enterraram em vala comum. Ou seja, nós até hoje não conseguimos dar um enterro condigno ao meu avô, o pai da minha mãe, o senhor Moisés Pio do Amaral Gurgel, que foi condecorado já agora na classe de independência. Isso veio trazer alguma paz à família, houve choro, houve alegria. Então, a minha mãe já era órfã de pai e teve que criar uma órfã. Eu também. Sim, e tudo muito cedo. Então, isso é algo que ainda lhe afeta muito, ou já lida com alguma naturalidade? Ariete, eu vou dizer algo muito sério. Quando eu era mais nova, sentia menos. Eu não sei o que é que se passa, se é por causa da vida política, mas hoje em dia que sou adulta, eu sinto mais a falta do meu pai. Eu queria ter meu pai aqui. Se o seu pai estivesse aqui, o que é que acha que seria diferente? Acho que cuidado, né? Ter um pai é diferente. É diferente. Como é que se chamava o seu pai? Alberto. Tem alguma memória do seu pai? Nenhuma. 3 fotografias. Como é que era? Era alto, baixo, bonito? Era grande. Quando eu quero provocar minha mãe diz: "Oh filha, estás muito bonita." Eu digo: "Olha, graças ao meu pai", para provocar a minha mãe, né? Era grande, atleta. Nós somos muito parecidos em termos de personalidade, aquilo que as pessoas dizem, né? Caráter vincado, muito corajoso. Então, eu revejo-me muito no meu pai. Essas lágrimas que está a derramar, o que é que elas significam? Eu não contava, né? Não sei se vocês vão cortar essa parte ou se vão passar não vamos isso, cortar, né? Porque é a primeira vez que isso me ocorre, talvez por ter perguntado como perguntou. Falou do seu pai agora. Eu vou tentar... explicou também que o seu avô faleceu, foi assassinado pela forma que contou. E este trecho foi utilizado também no seu discurso, na Assembleia. Foi utilizado. Qual é a relação que tem algum impacto emocional que lhe traz quando vê essas questões de arruaça, de agressão, e depois se recorda do que aconteceu com o seu avô? Há algum tipo de relação? Eu cresci numa família muito afetada pela guerra, como eu disse, né? Minha família por 2 vezes perdeu tudo. E era uma família com muitas posses. Né? Perder tudo com muitas posses é difícil até de reconstruir a vida. Então, pela primeira vez, eu vi a minha mãe, os irmãos, a família que já tinha sido muito afetada pela guerra, pela primeira vez, depois de 92, sentirem-se inseguros com aquela questão da arruaça, do vandalismo, né? E das ameaças que as pessoas faziam, que iam invadir as casas. Então aquilo mexeu muito comigo porque eu consegui ver que muita gente não tem responsabilidade em relação àquilo que eu disse que é o nosso bem maior, que é a preservação da paz. Né? Então eu acho que podemos ter as nossas diferenças, podemos ter dificuldades, desafios, mas a paz deve ser olhado como algo sagrado, intocável. Intocável. E há quem diga, não, mas não há paz social. Ok, mas algumas pessoas, para desconstruírem esse discurso, dizem que não há paz social. Bem, eu não quero entrar nesta justificação, mas eu vou direto à resposta. Mas com guerra não há nada. Né? Não se promove nada. Aliás, se nós olharmos para os 50 anos da nossa independência, 27 anos foram de guerra. De guerra. E todos os angolanos hoje sofrem indiretamente os danos da guerra. O nosso país não está mais desenvolvido, não está como
como nós sonhamos, como tem o seu potencial para estar em termos de recursos. E uma das principais razões é a guerra que nós tivemos durante 27 anos. Então, só com esta linha de pensamento já podemos dizer que todos os angolanos, até os que nasceram depois da guerra, ou seja, com a paz, são afetados pela guerra. Todos nós somos afetados. Mas há aqueles, que é o meu caso, e da minha mãe, da nossa família, que são muito mais afetados porque têm os traumas da guerra. Eu não tenho pai. A minha mãe não tem pai. Quando o meu avô morreu, eram 9 filhos. Só dos 9, 7 eram menores de idade. A minha avó tinha 37 anos. Né? Uma senhora que era madame, ter de criar de um momento ao outro 9 filhos, repito, dos quais 7 menores, sem o provedor da família. Minha avó era doméstica. Eu depois, se calhar, se falarmos dela, vou explicar como é que ela fez. Enfim, mas é traumático, né? Então, eu não tenho mágoa, não tenho raiva, mas tenho sentido de responsabilidade. Nós estamos a promover cada vez mais o perdão e a reconciliação nacional. Eu sou a favor do perdão. Nós temos de nos perdoar e seguir em frente, mas toca as pessoas quando nós vemos que tem muita gente que não está a valorizar isso. Está então a instigar os jovens a promoverem conflitos, pequenas arruaças que podem resvalar para coisas mais graves. Porque, ora, vejamos, quando é que os conflitos começam? Até em casa. Não é quando há diferenças, é quando nós não conseguimos lidar com as diferenças. Então, se estamos a promover esse lidar com as diferenças, eu acho que tem que haver mais sentido de responsabilidade por parte de algumas pessoas que sabem o que estão a fazer. Exatamente. Vamos aqui avançar então. Foi um momento muito bonito. A camarada Elisandra falou aqui do seu lado mais íntimo, né? Que sente a falta do seu pai, gostaria de ter o seu pai consigo. Mas agora, como é o dia a dia da camarada Elisandra, da deputada Elisandra, uma mulher bonita, deputada? Como é o seu dia a dia? O meu dia a dia é muito dinâmico, e eu, graças a Deus, acordo com muita energia, mesmo em dias maus. Se calhar pelo ritual que eu sigo. Antes de dormir eu oro, ao acordar eu oro, saio do quarto só depois da oração, e logo que acabo de orar vou ler a Bíblia. Depois de ler a Bíblia eu treino, faço um treininho básico. Aquilo é o que? Yoga, né? Yoga, alongamentos, exercícios localizados. Quando eu digo treino, eu treino de casa, porque tem vezes que eu treino em casa e depois vou fazer outro treino fora de casa, né? E enquanto me preparo, eu ouço música e danço. Sempre. Normalmente é música clássica, porque estimula o meu cérebro, mas quando não, kizomba, semba, fico aí a preparar-me a dançar e a pensar nas responsabilidades que eu vou ter logo que sair de casa. Qual é a sua música favorita para já? Música favorita é muito difícil a angolano responder isso, porque nós gostamos de muita música, muita dança. Eu gosto de dançar, eu gosto de ouvir música. Apesar de ter momentos, eu gosto de músicas calmas, né? Mas tem também aqueles meus dias que tenho que ouvir batida. Artistas angolanos? Eu só não vou responder para não criar ciúmes. Não, porque tem de responder. Eu tenho muitos amigos artistas. 2, pelo menos. Estavam 5. Aumentamos 5. Não, eu gosto dos artistas angolanos no geral. Também. Uma música que está assim, de artista angolano, que está na sua playlist. Todos eles estão na minha playlist. Está a ficar pendurada. A camarada Elisandra disse, eu aqui hoje vou responder tudo. É assim, eu gosto muito do C4 Pedro. C4 em termos, Pedro. Estou a dizer assim, nova geração, né? Estamos aqui como jovens, nova geração. C4 Pedro, o top 5 da camarada Elisandra. Não vou dizer o top 5. Tá bom, só vai citar 5 artistas, né? Só angolanos? Angolanos, vamos... Nossos. Sim. Só angolanos, tem muitos. C4? Eu gosto também da Ari. Ari? Gosto da Ari. Eu gosto tanto. Estou aqui a fazer uma seleção para não criar ciúmes entre eles. Se eu disser os 5, vou criar ciúmes. Vou ficar com esses dois. C4 Pedro e Ari, que até já foram uma dupla. Sim, eu gosto muito deles. C4 Pedro e Ari. É importante. Camarada Elisandra está atualizada.
Cresceu no Bié? Não, saí do Bié Saiu do Bié com 2 anos. E veio já aqui para Luanda? Fiz 3 anos em Luanda e a história é que o meu pai ainda estava lá e ele chorava no dia do meu aniversário, né? Que não estava com a filha. E depois de alguns meses foi assassinado. Os 3 anos, a partir dos 3 anos aqui em Luanda? Luanda. Em que município? Bem, nós fomos saindo de casa em casa, né? Como ele disse, vivemos um tempo em casa de uma tia, no Prenda. Depois fomos para o Quinaxixe, onde a minha mãe conseguiu a primeira casa. Bem, é o que eu mais me lembro. E depois Alvalade. Sim, e eu já sou crescida, né? Eu já saí da casa da minha mãe há 10 anos. Para alguns saí cedo. E aqui isso é mesmo segredo. Eu fui a primeira sobrinha, né, em termos de tios, a minha mãe, ou neta, a minha avó, a sair de casa por decidir sair. Saiu com que idade? Com 25. 25. Então, normalmente saía de casa já quem casou. Não, eu saí porque eu quis, achava que podia, que tinha maturidade para tal. Aquela contrariedade, não, só tenho de sair daqui com o marido. Sim, mas a minha família, por conhecer o meu caráter, né, sabiam que a decisão não era para ter aventuras, mas era essa minha autonomia. Mas a minha autonomia assusta, e assustou na altura. Eu fui criticada pelas costas, né? Não fui confrontada, mas eu tomei essa decisão e foi das melhores decisões, mamãe, não fica triste, da minha vida. Vou explicar porquê. Porque eu valorizei mais a minha mãe, né? Porque é diferente estar em casa dos pais, os pais pagam as contas, e estamos aí na boa vida, e quando tens que começar a pagar contas. Em algum momento pensou, eu vou voltar para a casa da minha mãe? Não, porque normalmente as minhas decisões são bem pensadas. E eu não tinha todas as condições para sair, ou as condições que eu tinha em casa da minha mãe, mas eu achei que era um momento que eu podia proporcionar-me mais autonomia e também mais vontade de continuar a trabalhar. Eu comecei a trabalhar aos 18 anos. De forma voluntária, eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Voluntariado, 15 anos, na igreja. Na igreja. Voluntariado, né? Ou seja, não remunerado. Aos 18 anos, eu tive um emprego remunerado na televisão, TV Record, e a minha mãe também reagiu mal, né? Porque ela inicialmente entendeu que era uma atitude de alguém. Ela perguntou-me, falta-te alguma coisa, né? Estás a estudar, estás no segundo ou terceiro ano da faculdade, para que começar a trabalhar? Eu respondi, eu quero ter o meu próprio dinheiro. Então, envolvi dos 17 anos, se contarmos dos 15 anos, eu tenho 20 anos de trabalho. Se contarmos os 18 anos, que foi remunerado, eu tenho 17 anos de experiência profissional. Então, foi a melhor coisa que eu fiz. Não me arrependo. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Sim. Mas também considera normal aquela preocupação que os familiares têm. Não, tu não podes sair ainda de casa só quando o marido... Aquele mais tradicional, sim, mais conservador. É cultural, né? É a nossa cultura. Repito, fui a primeira. Fui a primeira a abrir as portas para as outras. Não foi uma decisão fácil, mas o resultado está aqui. Imagina, no futuro, a sua filha também, com 20 anos, olha, mamãe. 25. Ela, é assim, é a nossa cultura. Alguns países, e não quero comparar, países ocidentais que saem muito mais cedo, né? 16, 18 anos, 20. Eu aí acho que é muito cedo, mas 25 anos não é cedo, eu já estava preparada. Já trabalhava há 7 anos, já ganhava dinheiro há 7 anos. E como é que nasceu a sua paixão pelo desporto? A paixão pelo desporto vem antes de tudo. Eu digo que eu sou fruto dos meus 4 mundos. O desporto, a religião, o empreendedorismo e a política. O desporto veio antes porque eu comecei a praticar o desporto de forma competitiva aos 10 anos. Já competíamos assim nos bairros, depois intercolegial. Eu fui campeã intercolegial aos 13 anos e fui capitã no dia em que nos tornamos campeãs. E naquela altura... Esta imagem. Sou eu, né? Esta é a minha performance de onça. No desporto, no jiu-jitsu, eu digo que eu sou uma oncinha. Então, sempre que eu ganho a minha medalha, eu faço a posição de onça. Onça, ok. Sim. Não é só... E as pessoas dizem, não, leão. Eu disse, não é leão, é onça. São animais diferentes.
né? A onça anda sozinha, o leão anda em bando. Fico aí a explicar algumas características animais. Pronto, mas eu dizia que comecei muito cedo e o que as pessoas não sabem é que a comunidade do jiu-jitsu vai ficar chateada. O meu desporto favorito nem é o jiu-jitsu. Qual é? É o futebol. Eu pensei que fosse basquetebol. Eu vi aí toda dedicada. Dundão, dundão, dundão. Eu vi tudo. Sim, na verdade, nunca. Eu ainda cheguei a jogar handball, mas basquetebol, o máximo que eu sei é tentar um sextozinho, mas não foi o meu melhor. Handball ainda joguei um pouquinho. Agora, futebol. Pois é, então, futebol, e como é que se sente quando vê os palanquinhas? Estamos quase, e de repente falhamos. Não vamos para o Mundial. Estamos quase. Um dia vamos chegar lá de novo. Já estivemos lá uma vez, nós sabemos como é que é. Havemos de voltar. Nós temos muito potencial. Já alguns profissionais de outros países já fazerem estudos da fisionomia, biologia dos angolanos. Nós somos geneticamente fortes. Eu compito com atletas que têm de usar suplementos e outras substâncias para terem uma estrutura física forte em termos de desporto. A minha luta é não ganhar naturalmente tanta massa muscular, porque eu sou naturalmente forte, eu sou do biotipo mesomorfo, eu não posso sequer fazer muita musculação, porque vêm logo os músculos. É natural, não é? E os angolanos são assim. Boa parte dos angolanos tem essa estrutura física, estrutura forte da africana. Nós temos muito potencial para todas as modalidades. Temos de trabalhar mais, temos que investir mais, porque o desporto é um mundo, o desporto hoje em dia é ciência. Já se estuda como tornar um atleta mais rápido, como tornar um atleta mais forte em milésimos, em segundos. Então, como o desporto hoje é ciência, o talento, a habilidade não é suficiente. Tem de haver outro suporte, tem de haver investimento. Voltando aqui para o jiu-jitsu, como é que olha para a valorização? O nosso governo tem apostado no jiu-jitsu, temos cada vez mais jovens a apostarem, querem participar, a dedicarem-se. Eu defendo que o desporto em Angola tem de ser negócio, como nós vemos em outras realidades. A Federação Internacional de Jiu-Jitsu é privada, não é estatal. Por que eu defendo isso? Quem tem que passar a ser um ativo e não só um passivo? Porque nós nunca vamos ter orçamento suficiente para tantos atletas. O jiu-jitsu é uma das várias artes marciais que os angolanos praticam. E nós, dentro do jiu-jitsu, competidores, somos muitos. Não é? Eu sempre competi com custos próprios. Sempre financiei as minhas competições, mas há jovens que não trabalham, não conseguem, precisam de apoio. Eu vejo jovens a pedirem ajuda. Eu própria já ajudei muitos meus colegas a pagar passagem, ajudar para poderem competir. O executivo tem a sua participação, mas nós temos de ser sinceros, não há orçamento para todos. Dizer que um dia haverá é pura utopia, porque nós somos muitos e onde o desporto é muito desenvolvido, é privado, é negócio, é claro, tem que haver incentivos do executivo. Nós temos que criar condições para que o desporto seja praticado cada vez mais. Eu estava a mencionar que eu fui campeã intercolegial de futebol aos 13 anos. Naquela altura, o desporto escolar era muito sério. Parecia competição de nível federado. E nós vemos isso a voltar agora. Temos um relativamente novo ministro, que como é quadro, conhece bem aquele ministério, está a trazer de volta esta cultura que nós tínhamos desde a escola, desde o colégio, já praticar desporto como se fosse federado. E, claro, temos de ter mais quadras desportivas nos bairros, tem de haver sempre mais incentivos, mas temos que aqui associar a parte que é a responsabilidade do executivo, do governo, e a parte que tem que entrar o privado. Nós temos que abrir portas para o privado entrar e transformarmos o desporto em negócio, como vemos nos outros países. Em negócio por quê? Porque o desporto tem a capacidade de dar retorno muito rápido. Vamos pegar aqui um exemplo. Um atleta bem-sucedido, posso pegar um nome? Né? Vamos para o internacional. Um Cristiano Ronaldo, certo, que saiu da pobreza, né? E venceu na vida.
ele vai dar retorno àquela comunidade. Exato. A Ilha da Madeira que ele é, né? Já tem lá o aeroporto, já tem isso. Ele vai reinvestir. Todo atleta que se torna bem-sucedido sente a necessidade de investir em jovens porque vai lembrar da sua história. Fora isso, o desporto proporciona aqui um cross-selling. Cross-selling é o sistema de venda cruzada. No desporto entra o setor da alimentação, entra o setor da saúde. Nós precisamos de fisioterapeutas, ortopedistas, precisamos de massagistas, entra a parte da roupa, precisamos de roupa adequada para praticar o desporto, os produtos, a alimentação. Então, são vários setores que cruzam-se com o desporto e se nós aumentarmos o investimento, podemos aqui proporcionar mais trocas comerciais, mais circulação de capital. O fato de ser campeã internacional, quando fez essa conquista, como é que foi? Como é que se sente até agora, olhar para trás? Em 2021 eu fui campeã mundial de jiu-jitsu. Poxa, eu lembrar daquilo dá-me vontade de competir mais, né? Mas já não é fácil conciliar e conseguir preparar-me à altura, mas foi uma sensação muito boa, principalmente por ter conseguido levantar a bandeira de Angola. Eu lembro-me do dia em que eu pedi, posso levar a bandeira ao pódio? E eles só aceitaram porque era mundial, né? E tinha um cidadão brasileiro que disse, campeão, você me vende a bandeira de Angola? Depois a vossa bandeira é bonita, é linda. E eu disse, olha, não vai dar para vender, não posso vender a bandeira, mas eu até dava-te, oferecia-te, só que tem mais angolanos que vão ganhar, eu creio, eu assim a dizer, e eu vou ter que render a bandeira para eles também subirem o pódio. Então, isso foi marcante. Outra coisa que foi marcante, o facto de ter sido durante a Covid. Durante a Covid, aumentou o desafio, por quê? O atleta enfrenta vários desafios, no caso concreto do jiu-jitsu. Primeiro, o desafio de bater o peso. Nós lutamos em categoria. O desafio claro, estar preparado para a luta, não é? Estar bem tecnicamente, fisicamente, sem lesões. O desafio de criar as condições para viajar. O desafio de manter a estadia fora do país. E depois já apareceu um outro desafio. Nós éramos testados. Houve atletas que fizeram esse investimento todo e testaram positivo. Não competiram. Imagina a dor daquela atleta. Então, tornou ainda o processo mais desafiante. E eu vou lembrar-me sempre disso, por esses dois principais motivos. A bandeira de Angola e a fase que era de dificuldade da Covid. Os jovens vão ter com a camarada o açúcar e perguntam qual é o segredo, eu também quero chegar ali, eu também estou a lutar, às vezes vêm e pedem algum conselho, como é que eu posso fazer, tem alguma competição, até pedir ajuda mesmo monetária para alguma viagem, para participar de alguma competição, pedem? Pedem ajuda, pedem conselhos, e o conselho, eu sempre aviso, temos que pagar o preço. Eu procuro ser disciplinada, mas disciplinada ao extremo. Eu cuido de mim enquanto atleta como uma bebê. Eu tenho hora de comer, tenho hora de dormir, não perco noites, não tenho vícios, graças a Deus. São bebidas alcoólicas? Eu brindo, mas faz-me sempre mal, porque quando a pessoa não bebe, né, e tenta beber, pode criar uma intolerância. Eu sou capaz de brindar, mas beber no meu dia a dia, não, faz-me mal. E nesse momento eu já estou há muito tempo sem provar álcool. Mas sou capaz de brindar, né? Se um dia podem me apanhar aí a brindar, vamos brindar. E no meio disso tudo, como é que entra o MPLA na vida da açúcar? Eu sou do MPLA desde o ventre da minha mãe. A minha mãe fez campanha grávida, né? E o primeiro trabalho da minha mãe, aos 16 anos, foi como membro do secretariado provincial da JMPLA no Bié. E ela e os irmãos, nos comícios, ela vem da OPA, que liam. A família Pio do Amaral Gurgel é uma família de nacionalistas, então o histórico deles no MPLA é inquestionável. Claramente que por causa dos traumas que eu expliquei no início, depois de algum tempo a minha família afastou-se da vida mais ativa na política, né? Cargos políticos. Os traumas afetam. Então eu sou da geração que voltou, né, a trazer o nome da família, no caso Pio do Amaral Gurgel, como
àqueles que são MPLA, não é? E eu tive a oportunidade de entrar para o Secretariado Nacional. Na altura, quem sugeriu o meu CV ao camarada Crispiniano dos Santos foi o nosso secretário-geral, Paulo Pombolo. E eu agora tenho de reconhecer a sua capacidade de ser um olheiro de quadros da JMPLA. O camarada Paulo Pombolo vê um jovem, ele tem essa capacidade, e consegue aqui fazer um enquadramento e olhar para o jovem, para o futuro. Então, ele teve conhecimento do meu histórico como líder na igreja, líder de destaque, e uma igreja que não dá muito espaço às mulheres, não é? E eu destacava-me perante os homens. Eu ganhava, nós chamamos gincanas. Gincanas eram concursos periódicos que nós tínhamos entre tribos, não? São subgrupos, e eu ganhava sempre, e todos os líderes eram homens, eu era a única mulher. Então ele teve acesso a esse meu histórico como líder na igreja, o meu histórico no desporto, o histórico também da família, o MPLA. Eu já era militante e sugeriu o meu CV, o camarada Crispiniano dos Santos. Então, quando eu entro para o Secretariado Nacional, já tinha experiência como militante, mas o Secretariado Nacional foi a maior experiência política que eu tive até agora. Eu digo sempre que eu aprendi em 5 anos no Secretariado Nacional da JMPLA, eu não aprenderia em universidade alguma do mundo sobre política e relações humanas. Obrigada, JMPLA. E atualmente, como é que olha para a JMPLA? Estamos a seguir o bom caminho? Precisamos de nos dedicar mais, nos empenhar mais? Já temos bons quadros prontos para subirem? Qual é a análise que faz para a JMPLA? Eu fui secretária para a política de quadros, né? Então, já está pronto para apontar. Mas responder a isso também é autocriticar ou autoelogiar o meu trabalho, né? Porque os quadros que aí estão ainda são fruto do Secretariado Nacional anterior. Mas pronto. O que é que eu posso responder sobre a JMPLA? E não só o MPLA. As organizações todas as organizações têm o seu ciclo de vida. E organizações com tanta longevidade, o MPLA aproximando faz 70 anos, né? Certo. A JMPLA são 63 este ano. Organizações com tanta longevidade sempre passam pelos 4 ciclos de vida que eu passo a mencionar. Primeiro é a criação, depois o crescimento, seguir maturidade e, por fim, o declínio. As organizações estão constantemente a passar por essas 4 fases do ciclo de vida. O que é que faz com que uma organização que foi criada, que já cresceu, tornou-se madura e chega ao declínio, não morra por completo? É a capacidade de se reinventar. E o MPLA e as suas organizações sociais, a OMA, a JMPLA, tem uma capacidade incrível de se reinventarem. E essa reinvenção tem de ser sempre ajustada ao momento em que vivemos. Nós nunca vivemos, enquanto nação com 50 anos, tirando o período da guerra, momentos tão desafiantes, como agora, muitos jovens, muita população, todas as necessidades nesse momento são urgentes, né? Prioridade, é muito difícil definirmos às vezes prioridades porque precisamos de tudo, porque nós estamos a crescer muito e a globalização e todo mundo tem acesso à informação diferente de outros tempos, né? A aculturação é outro problema, muitas culturas misturadas com a nossa, às vezes fugimos um pouquinho daquilo que são os nossos valores culturais, nós fomos educados. Até quem diga que a minha geração é uma das últimas, em termos gerais, não só de Angola, é das últimas boas. As novas gerações estão a vir muito diferentes, né? Então nós temos desafios aqui muito grandes, então temos que continuar a trabalhar para nos reinventarmos sempre por causa daquilo que é a nossa longevidade. Atualmente eu sei que trabalha muito com a juventude. E quais são os maiores desafios que encontra quando vê a juventude, um grupo de jovens, até o posicionamento nas redes sociais? O que é que mais lhe preocupa na juventude atual? O que eu disse há pouco tempo, né? As gerações estão diferentes. A minha geração não era tão imediatista. Nós sabíamos que havia um preço a pagar, tínhamos mais paciência. A minha geração sabia precisamente qual é o foco: estudar, trabalhar, a lidarmos com os mais velhos era diferente.
né? Era uma educação diferente. Nós crescemos muito, muito rápido e algumas coisas não foram ajustadas e precisamos de rever isso. Mas vejo que os jovens, não todos, temos muitos bons jovens, mas por causa da globalização e do efeito contágio, né? Muitos jovens têm determinados posicionamentos, não é porque eles pensaram aquilo, é porque foram influenciados. Vejo muito imediatismo e temos que trabalhar muito com a nossa juventude sobre isso. Mostrar que para conquistar é necessário trabalhar, é necessário pagar o preço, é necessário haver sacrifício e que as facilidades não duram. Harriet, eu sinto muito receio de aceitar assim coisas gratuitas. Por quê? Porque eu fui formatada, isto é educação da família e igreja, que nós temos que pagar um preço. As coisas, quando eu digo pagar um preço, não me podem oferecer um cargo. Não. Eu tenho que sentir que eu trabalhei para aquilo e se houve um percurso, que a oportunidade que me estão a dar, eu posso não estar completamente pronta, mas estão a dar uma oportunidade porque eu tenho alguma capacidade para aquilo. Eu não aceito assim ofertas, eu tenho muito receio em determinadas ofertas que eu vou perguntar qual é o preço disso, porque é que me está a dar isso, o que é que eu fiz para merecer, né? E faz com que as minhas conquistas sejam sólidas de alguma forma, porque há um percurso, há um preço, né? Há um trabalho que foi exercido. Eu não gosto de facilidades, eu gosto de desafios. Falando em desafios, a camarada Elisandra é formada em Direito, em Relações Internacionais, Negócios Internacionais, até tem também um mini MBA em Liderança. O que é que tem lhe motivado para continuar a estudar? Liderança, estratégias de marketing também. Assim, primeiro é que eu nunca reprovei. E entrei para a universidade com 16 anos, 16 a fazer 17. E é o que eu disse, nós sabíamos quais eram as prioridades naquele tempo. Eu tinha que estudar, eu sabia que tinha de estudar. Então, aos 20 anos eu já era licenciada em Relações Internacionais. Né? O mestrado em Direito, né, que está no seu percurso, é recente. Mas como eu comecei a trabalhar aos 18 anos na TV Record, eu comecei a lidar com comunicação e marketing. Ao mesmo tempo que tenho uma mãe que fez parte do grupo de pioneiros de marketing em Angola, na escola de marketing, em termos de lecionar marketing, ministrar marketing. Né? Por outra, liderança, aos 15 anos, aos 14 eu entrei para a igreja, aos 15 comecei a ser formada, aos 16 anos tornei-me líder. Então eu tenho a parte teórica da liderança, porque estudei, e a parte prática, porque desde 16 anos que eu trabalho com jovens. Eu liderei jovens muito mais velhos do que eu, né? E, então isso permitiu que chegasse a essa idade já com alguma maturidade para relacionar-me com as pessoas, embora que aquilo que eu sei sobre tudo que mencionou é muito pouco perante aquilo que eu ainda tenho que aprender. Ainda tem de aprender. Sim. É importante ter a continuidade nos estudos, né? Eu não, assim, com as responsabilidades que eu tenho, sentar especificamente numa carteira para estudar, não é muito fácil. Eu digo, ir para a academia, né? As aulas, tem muitas responsabilidades. Mas há uma forma muito boa de aprender. É através da leitura. Eu leio diariamente. Aliás, eu comecei a ganhar o gosto pela leitura e escrita aos 10, 11 anos. E isso já é uma dica para os jovens. E qual era o meu hábito? Porque tem muita gente que questiona o meu vocabulário, né? Há palavras que tu dizes que eu não entendi. Eu disse, pá, e às vezes sai naturalmente. Por quê? Aos 10, 11 anos, quando eu comecei a ganhar o gosto pela leitura, eu tinha o hábito de ter um caderninho ou um papel branco, né, de lado, para apontar as palavras que eu não conhecia. E depois eu consultava o dicionário. E atenção que eu faço isso até hoje. Eu leio, aponto as palavras que eu não conheço, depois consulto o dicionário. E quando vou falando, aquilo vai saindo naturalmente. Por quê? Por causa do hábito da leitura. Ler, não tem como alguém que lê não crescer. Então, nós podemos aprender não só na academia, não só com as formações profissionais e académicas, mas também com a vida, a experiência, os conselhos
e a leitura. Enquanto deputada, a camarada Elisandra é vice-presidente para a Comissão dos Assuntos... A comissão é muito grande, até às vezes... Comunicação, aquilo é cultura, não, primeiro é desporto, cultura... Não, cultura, assuntos religiosos, comunicação social, juventude e desportos. Diariamente, quais são as preocupações que chegam até a sua mesa? Há muitas, muitas. Eu digo sempre que quase todo o país está dentro da 7ª Comissão. Ora, vejamos, vou começar de trás para a frente. Desportos, muita gente pratica desporto. Juventude, maior parte da população. Comunicação social. Se formos aqui num sentido mais lato, abranger as redes sociais, né? Todo mundo está envolvido nisso. Assuntos religiosos. Nós somos culturalmente um povo religioso, né? Maioritariamente cristão, somos religiosos. E depois, cultura somos todos nós. Nós temos uma cultura, a cultura angolana. Então é um grande desafio. São pelouros que exigem muito trabalho, pronta resposta. Eu não gosto de deixar papéis pendentes à mesa. Quando há solicitações, eu tento logo receber as pessoas, ver o assunto, porque os papéis são diários. Nos seus papéis, eu sei que já não tem muitos, deve ter algum. Qual é o assunto assim que está ainda na sua cabeça para eu tenho de resolver essa situação, isso me preocupa? Ou algum assim frequente que vem mais dizer, olha, eu tenho de resolver esse tipo de situações, não deve acontecer mais? A minha prioridade diária são os assuntos dos jovens, não é? Eu penso muito naquilo que os jovens me apresentam, as necessidades. Os nossos jovens têm muitos sonhos, muitos talentos, têm muita vontade, às vezes não têm condição, às vezes até não é condição material, mesmo orientação, alguém que seja mentor. Eu faço mentoria de muitos jovens. E há jovens que depois dão um feedback, né, retornam a dizer, olha, aquele seu conselho, eu consegui isso. E esse contacto é muito importante. Fora isso, como eu disse, a comunicação, a comissão é muito vasta, em termos de pelouros. Os assuntos relacionados à religião, à cultura, são assuntos muito densos, que exigem muita responsabilidade. Nós temos aqui assuntos culturais muito pertinentes, de impacto na nossa vida, a comunicação social, os jornalistas, os mídias, enfim, aquilo não para, mas eu confesso, sem ter partido, que eu fico muito com os assuntos que os jovens me apresentam na cabeça. E falando em jovens, pelo seu posicionamento, quer seja na TV, nas redes sociais e até no Parlamento, muitos jovens se sentem representados, identificam-se com as suas abordagens, mas também nós temos aqueles que dizem, não, tu não me representas, não me sinto identificado com o que tu dizes. Então, como é que lida com essa percepção, com esse posicionamento por parte de alguns jovens? Nós temos que começar a abordar mais as questões das diferenças. Não é? Há muito preconceito no nosso país, isso pode estar relacionado à nossa história. Muitas vezes nós somos avaliados pelo nosso aspecto físico, ou a bandeira que defendemos, ou uma opção. Por isso é que, na minha última intervenção, eu fiz questão de dizer que apesar de haver diferenças ou de raça, cor da pele, religião, partido político, grau de escolaridade, etnia, até região onde nascemos, eu represento sim, porque há uma coisa que nos une, somos todos angolanos. Então eu sinto-me representante dos jovens, não com exclusividade, todos nós deputados representamos os angolanos, mas como eu sou jovem, vice-presidente da Comissão da Juventude, estou com jovens, sou angolana, eu sinto-me sim representante dos jovens. E até para aqueles que não sentem que eu sou, vou continuar a representar e a lutar pela causa dos nossos jovens. E ainda para aqueles que dizem, os deputados do MPLA, têm aquela dúvida se os deputados do MPLA estão realmente preocupados com as necessidades do povo ou se estão focados a seguir aquilo que são as diretrizes do partido? Sim, os deputados pertencem aos seus partidos políticos, né? Nós estamos filiados a um partido político. Cada partido político tem a sua doutrina, tem a sua ideologia, a sua linha de orientação, mas nós somos, de acordo com a Constituição, dignos representantes do povo. E há coisas que nós temos de começar mesmo a falar.
Uma das coisas que me surpreendeu quando entrei para o Parlamento é que eu via, antes de ser deputada, que os deputados não trabalham, ou trabalham um pouco. Epá, eu, nesse momento, e vou ter mesmo que dar esse testemunho, eu estou com uma lesão, só não vou dizer o local, em razão das horas seguidas e dos dias seguidos e semanas seguidas que nós ficamos a discutir o pacote legislativo eleitoral. Como atleta, eu não posso estar muito tempo sentada. Então, só estou a dar um exemplo que é concreto, que eu posso dar o meu testemunho, né? Eu lesionei-me de ficar tanto tempo sentada a discutir. O impacto que o nosso trabalho tem para a nossa saúde física e muitas vezes psicoemocional é muito grande. Eu entrei para a Assembleia, outro testemunho, eu entrei para a Assembleia e isso só foi há 3 anos, sem cabelos brancos. Eu nesse momento já tenho cabelos brancos. Não é fácil ser deputado em Angola. Não é Angola, não é fácil não em todo o mundo, né? Deputado. Não é fácil ser deputado por causa da responsabilidade. Nós lidamos com as leis. O que são leis? Leis, não, são as normas que regem o país, que regem uma sociedade organizada. Sem leis não há Estado, não há nação, não há sociedade organizada. E como fala-se pouco sobre essas coisas ao detalhe, criam-se determinadas percepções, análises, ideias preconcebidas que não são reais. Nós, os deputados, temos que começar a falar mais terra a terra. Falando mais uma vez sobre o seu discurso, há quem critique que tenha um discurso duro ou até de guerra. O meu discurso é tudo menos de guerra, é muito pelo contrário. O meu discurso é de paz. No entanto, nós não conseguimos falar em Angola de paz sem falarmos de guerra, porque para existir paz houve uma guerra. Não é? O que é que acontece? Há pessoas que não querem, algumas pessoas, melhor, não querem que se recorde isso à geração da paz, que houve uma guerra. Porque recordar a geração da paz, que houve uma guerra, e como nos reconciliamos na altura, tivemos acordos entre irmãos, hoje há paz, okay? Faz com que os jovens, não recordar isso aos jovens, faz com que os jovens não tenham noção do que é a guerra. Portanto, alguém que não tem noção do que é a guerra, não vai ter medo de guerra. Ele não vai ter a real percepção das consequências dos seus atos, como pilhar, incendiar algo, agredir o irmão, violência, porque ele não tem, porque tiraram-lhe isso da mente. Olha, não é possível ter guerra. E há aqui uma fragilidade, porque países como o nosso, muito jovens, nós somos muito novos enquanto país, que tiveram uma guerra recente, nós temos que ter alguns cuidados. Não é? Então, há pessoas desinteressadas em que se lembre as pessoas que houve uma guerra e que houve promotores da guerra. Logo, quando se lembra isso, diz o que é que vão construir? Um discurso que aquela pessoa está a falar da guerra. Não, o discurso é de paz, que todos nós temos que ter responsabilidade em relação àquilo que nós conquistamos com muito sacrifício, muitas vidas, muito sangue. A paz efetiva em Angola. E é importante que se fale da guerra para que não se cometa os mesmos erros. Não podemos cometer nunca os mesmos erros, foi o que eu disse no início. Nós temos que olhar para a conquista da paz como algo sagrado. Temos nossos problemas, ok, vamos nos entender, mas ninguém toca na paz. Dentro do Parlamento, com os outros partidos, tem alguma amizade? Alguém com quem depois, dali da reunião, da plenária, depois vão tomar um cafezinho? O meu caso é além. Eu nem sei se posso dizer isso vai ser polêmico. Eu tenho família do outro lado. Não de primeiro grau, okay. Mas eu tenho família do outro lado. Outro lado de onde? UNITA, PRS? Eu tenho família no meu partido da oposição, na UNITA. Na UNITA. Okay. Não é família de primeiro grau, paterna, só paterna, mas eu tenho família lá. Tem uma proximidade? Não, porque... Vou explicar porquê. Eu não cresci com a família do meu pai, né? Perdi o meu pai, quem me criou foi a minha mãe, a família da minha mãe cá. Então, eu conheço da família do meu pai a minha avó que ainda é viva, e os seus filhos, e os filhos dos filhos, ou seja, tios e primos. Não é? A família mais alargada, de segundo, terceiro grau, eu vim a descobrir que tenho família da UNITA no Parlamento quando já estava no Parlamento. Ok.
Okay? Vim a descobrir assim, que já estava no Parlamento. Então não há aquela relação social. E Porque quem eu é não... o primo? É isso mesmo para responder? Não, é. Ah, é? Sim, é. Pronto. O deputado Alcides Sacala é meu tio. Ah, é tio, ok. É tio, acho que de segundo ou terceiro grau. Terceiro grau, mais precisamente, acho. É meu tio. Ok, muito bem. É meu tio. Então, aí há um detalhe aqui que os angolanos têm de saber, porque há determinados deputados que nas redes sociais transmitem aqui um discurso de discórdia, instigam. Os deputados dão-se muito bem. Nós, depois das sessões, tomamos café juntos. Não significa que sejamos amigos ou que tenhamos relações mais alargadas, mas nós damos-nos bem. Então, atenção aqui à influência negativa. E depois no off, entre vocês deputados, não falam, olha, estás a ter um posicionamento errado. Ainda nos dizemos isso. Descreve de fazer isso, porque as pessoas estão a pensar que nós aqui temos guerra. Não, nós fazemos isso. Aquilo que nós chamamos, os jovens vão gostar dessa palavra, astiga no parlamento. Astiga. Então, é bom os jovens não se influenciarem muito sobre aquilo que ouvem ver nas redes sociais, porque a realidade é diferente. E agora, Elisandra, camarada Elisandra, enquanto mulher, deputada, jovem ativa no desporto com conquistas, como é que tem ainda aquele tempinho para cuidar de si, para exercer o seu papel de mulher? De mulher. A família, o lar é uma prioridade. Exige muita disciplina, muita organização, e eu gosto dessas coisas de organizar, de planificar. Eu já sei o que vou fazer, algumas coisas o próximo ano. Eu tenho a mania da planificação. Então tenho as coisinhas bem direitinhas, horários, dias, tenho agenda no telefone, tenho agenda física. Eu gosto da agenda física porque quando nós escrevemos, nós registramos manualmente, nós registramos mais facilmente aquilo que nós escrevemos. Então, só uma dica: desenvolver, como eu disse, hábitos de leitura e de escrita é muito importante, jovens. Então, eu procuro ter as coisas organizadas e priorizar. A minha família é prioridade. Okay? E as pessoas olham para mim com as várias responsabilidades que eu tenho, e há quem diga: tu sabes cozinhar? Eu cozinho desde os 13 anos, eu cozinho, eu faço tudo, eu sou mesmo dona de casa, e ainda consigo tempo para cuidar de mim, que é uma coisa que eu não abro mão. Eu gosto de cuidar de mim. Eu não sou de exageros, mas não deixo esse lado desleixado, não. E sendo mulher na política, tem enfrentado algum tipo de desafio? Simplesmente por ser mulher? Primeiro, eu tenho de falar, isso é desabafo. O meu aspecto físico chega a ser desvantagem na política. Porque muita gente pensa que o meu aspecto físico é o meu principal ativo, o meu melhor atributo. As pessoas até saberem das minhas habilidades, dos meus talentos, levam tempo porque focam-se no meu aspecto físico. Sem contar que mulheres com o meu aspecto físico, e isso é um tema polêmico. O que tem aspecto físico? Não consigo. Jovem, né? Sobretudo jovem, que gosta de se cuidar, né? Que gosta de estar bem apresentada. Muitas vezes nós somos discriminadas, né? Porque somos associadas a outras coisas, né? E estamos onde estamos não por causa do aspecto físico, mas porque temos capacidade para estar, temos algum talento, alguma habilidade, conseguimos fazer alguma coisa, e temos sobretudo o percurso e vontade de aprender também. Exatamente. Que legado é que a camarada Elisandra gostaria de deixar para as próximas gerações, para aqueles todos que a acompanham, que a veem como alguma inspiração? Um legado de que liderar é servir. Liderar é servir, e quem serve cuida, quem serve respeita, mas também quem serve disciplina, orienta. Não é?
Eu acho que esse é o legado que eu gostaria de deixar. O que é que a camarada Elisandra sonha para Angola daqui a 10 anos? Eu sonho, daqui a 10 anos, uma Angola que se dispa das diferenças, dos complexos, dos preconceitos, das mágoas, das invejas, e que se una completamente para transformar o seu potencial em potência. Nós temos tudo para ser uma potência, não só a nível continental, que até já somos, mas a nível mundial. Okay. Uma questão que não se quer calar, e acabei de me recordar, depois do debate na TV Zimbo, há quem diga que massacrou. Qual debate? Na TV Zimbo! TV Zimbo! Antes do discurso da nação. Mas houve algum massacre? Não é só no jiu-jitsu, afinal. Pois, eu normalmente luto com profissionais como eu e no tatame, né? Não luto fora, já agora, não luto fora de tatame. Sim. Não tenho casos de luta fora de tatame. E espero que assim seja, né? Para sempre. Eu espero que tenha essa bênção na vida de nunca ter de precisar de usar das minhas técnicas, das minhas artes fora do tatame. O que é que perguntou mesmo já? Um massacre! É um massacre. Os jovens descrevem o posicionamento que a Câmara do Açúcar teve durante aquele debate na firme defesa do presidente João Lourenço, do partido, como um massacre. Eu não encaro o posicionamento, antes de encarar o posicionamento como defesa de ideais ou do partido ou do camarada presidente, eu primeiro encaro o discurso como a verdade. A verdade em que sentido? De que nós devemos ter a capacidade de dizer aquilo que nós acreditamos e que nós sabemos. Têm sido construídos discursos, muito deles irrealistas, aproveitando a fragilidade que hoje nós vivemos em termos socioeconómicos para instigar outras coisas ao povo. E o povo às vezes não vê que o objetivo é eleitoral. As pessoas estão a fazer isso a pensar em 2027. Não estão a fazer porque estão preocupadas, na sua maioria, com o povo. Uma coisa são críticas construtivas, para todos melhorarmos. Outra coisa são críticas só por criticar, só para inflamar discursos. As críticas construtivas nós temos que aceitar para melhorar, né? Houve aí um posicionamento, isso tem que falar, em que se dizia que não há água. Não, espera aí. Não há água potável para todos. Concordo. Agora dizer em Angola não há água é um discurso diferente. Então as pessoas estão a ter discursos radicais, fatídicos. Não é bem assim. Temos desafios. Temos dificuldades, a situação não está fácil para ninguém, mas nós estamos a trabalhar, estamos a lutar e, sobretudo, a investir em projetos infraestruturantes que promovam, foi aquilo que eu disse, a soberania económica, a sustentabilidade económica. Ou seja, nós estamos a trabalhar não só para resolver os problemas de hoje, não só para as gerações de hoje, mas para as gerações futuras. Então, eu encaro o meu posicionamento como a verdade, que é aquilo que eu acredito, e não foi um posicionamento de defesa. Né? Nós não podemos pensar que o que as outras pessoas dizem de mal é o que está correto. Há uma outra parte. E já agora, nós em Pelá temos que começar a falar mais, a dizer as coisas como elas realmente são, porque estão-se a construir discursos inflamados para instigar o ódio. Isso não significa dizer que não hajam desafios. Repito, todos nós somos angolanos, todos nós sabemos quais são as condições atuais do país. Mas agora, entrarmos no desespero e num discurso de ódio é perigoso e resvala para aquilo que nós vimos em julho e não pode voltar a acontecer. Os episódios de julho não podem se repetir. Exato. Camarada Elisandra, já estamos prestes a terminar. Já? Mas ainda tem algumas perguntas triunfais, ainda temos jogos por fazer. Uau. Para si, o que é ser do MPLA? Ser do MPLA, partido histórico. Responder essa pergunta para mim é difícil, como eu lhe disse, eu nasci do MPLA, né? Do ventre da minha mãe. Mas ser do MPLA hoje em dia é muita responsabilidade, né? Porque nós temos aqui um legado dos mais velhos que nós temos que levar adiante,
Graças a Deus, muitos mais velhos ainda estão conosco. Para mim, é um privilégio ter colegas na Assembleia Nacional, vou assim chamá-los. Difícil chamar os mais velhos de colegas. Que antes de ser deputada, nós olhávamos e sempre admiramos. É um grande privilégio. Então, para nós, os jovens, ser do MPLA nesse momento é a responsabilidade, significa ter a responsabilidade de assumir este legado e dignificar aquilo que os mais velhos construíram, não só pelo partido, mas principalmente pelo país. Muito bem. Então, essa está a ser a nossa conversa com a nossa deputada e camarada Elisandra Gurgel Wassuca. Esse nome Gurgel não pode ser esquecido, né? Por causa da família da mãe. Minha mãe é ciumenta, né? A família Pio da Amaral Gurgel, nacionalistas, e quando só se menciona o Wassuca, minha mãe... Então, eu faço sempre questão de pedir, por favor, mencionem também o Gurgel. Por favor. E agora, vamos à rubrica Sim ou Não com a camarada Elisandra Wassuca. E na rubrica Sim ou Não, a camarada Elisandra terá de responder rapidamente às respostas que tem o sim, a resposta que tem o não. É só mostrar para a sua câmara, que é aquela. Responder rapidamente, algumas poderá justificar, outras não. Okay, vamos a isso. Jogas que a camarada Elisandra gosta, né? Gosto de jogos. Isso, vamos então. Já pensou alguma vez abandonar a política? Não. Mas durante a minha recruta, eu digo recruta porque foi onde aprendi mais no Secretariado Nacional, por um ou dois momentos pensei em sair do Secretariado Nacional. Estava difícil, mas graças a Deus não saí. Estava difícil gerir os jovens? O que é que tornou mais difícil? A complexidade, né? Era muita coisa e também o enquadramento, o reajustamento da minha vida, ter de abrir mão de sonhos para estar no Secretariado Nacional. Eu estava em formações, eu competia e há muita coisa que eu tive de abrir mão para corresponder às funções de secretária para a política de quadros do Comitê Nacional da JMPLA. A política é mais dura que o jiu-jitsu? Sim. Sim, absolutamente. Sim. Prefere então apanhar? Ir apanhar fisicamente do que mentalmente. Já foi subestimada por outras mulheres? Sim, sempre. Sempre. O que é que as mulheres mais dizem? Existe uma rivalidade, acho que do nada sempre vem uma rivalidade feminina. É a natureza feminina, né? Nós, por mais que por causa da modernidade as pessoas tentem não vamos colocar homem e mulher não são a mesma coisa. Nós temos naturezas diferentes, não é só fisiológica, não é só a questão da fisionomia que é diferente. Nós temos mesmo uma natureza diferente. Porque, só um exemplo, nós mulheres quando entramos para um ambiente, uma festa, nós nem sequer olhamos primeiro para os homens, nós olhamos primeiro para as outras mulheres. A saia dela, o sapato dela. Diz-se avaliar a concorrência, né? Okay. Mas isso não é intencional, é a nossa natureza, né? Porque o que é natural na mulher é ela ser estimada, ela ser apreciada. Por quem? Pelos homens, não é? Essa é a nossa natureza. Nós fomos educadas que, ok, vais estudar, vais trabalhar, eventualmente, depois vais ter o teu marido. Né? Nós estamos formatados para isso. Daí surgirem algumas rivalidades que muitas vezes não são intencionais, é mesmo isto da natureza feminina, outras vezes são. Mas já tenho sido subestimada, até que me conhecem, como falei sobre o meu aspecto físico. Né? As pessoas olham para mim e pensam que sou um rostinho jovem e não tem mais nada aí. É importante que nós mulheres nos apoiemos cada vez mais. Sim, é importante que nós tenhamos aqui um espírito de cooperação, de ajuda às outras mulheres e, sobretudo, ficarmos felizes com as conquistas das outras, né? Não pode ser, os homens até às vezes gostam de mencionar isso, que nós é que não nos entendemos, que nós é que não ficamos felizes com o sucesso da outra, né? Nós temos que nos apoiar porque uma mulher que cresce abre caminho para outras mulheres.
Acredita que Angola está a preparar bons jovens para, num futuro, se calhar 2027, liderar o país? Sim, temos bons jovens a ser preparados, temos jovens preparados, embora que o desafio seja grande, mas, como mencionei, nós somos uma população que está a crescer muito, somos maioritariamente jovens e crianças, e é claro que sempre vai ser necessário mais em termos de quantidade e qualidade. Já teve um posicionamento que depois se arrependeu e disse, não devia ter dito isso? Na política, no parlamento? No Parlamento? Não, já houve a situação de não dizer tudo que quis, como no debate sobre o vandalismo. Não sei se os jovens repararam, o meu tempo acabou. Eu até antes tinha pedido mais um minuto, mas não me foi cedido, porque era um ponto extraordinário, os partidos políticos tinham um tempo limitado e eu só falei 5 minutos e eu precisava pelo menos de mais um minuto, que era a parte que haveríamos de prestar solidariedade a todas as vítimas. Já teve de recuar numa declaração porque gerou algum tipo de conflito dentro do partido? Eu já tive... Sim ou não? O sim ou não? Sim. Sim e não. Sim e não. Sim, que eu já tive que apagar uma publicação que eu fiz em razão de uma brincadeira que estava a acontecer com jovens, mas não porque não gravei algo a dizer diferente. Mas na altura o que é que tinha publicado nas redes sociais a falar sobre os jovens? Não, era uma brincadeira de perguntas e respostas com os jovens, e o partido não interpretou bem, os mais velhos, né? E claro, eu hoje em dia, e mesmo na altura, achei que devia ter ponderado, não foi um erro, uma palavra mais simples, ou seja, eu apaguei a publicação, mas eu não disse algo diferente sobre a publicação. Sente que a sua voz, a sua personalidade é muito ouvida pelos jovens angolanos? Se é muita, eu ainda não sei, mas que sou ouvida, sim. Eu já justifico, sim. Não estou a saber brincar, né? Jiu-jitsu é mais fácil, né? Vamos me concentrar. Sim, eu sinto que sou ouvida pelos jovens que me seguem, pelos jovens que a minha mensagem chega, porque eu tenho o retorno deles. Muitas vezes não consigo responder porque há demanda, né? Muita gente, mas eu reparo, quando eu fico 1, 2, 3 semanas sem publicar, as mensagens que me chegam, né? E eu tenho apoio às vezes para conseguir ter essas mensagens, é que estás de férias, cobram, né? Não estás a trabalhar, hoje não postaste, não estás a treinar mais, estás aposentada, qual é o trabalho? Estás-nos a representar o quê? Não estamos a ver o teu trabalho. Então, essa cobrança, que para mim é saudável, mostra que a mensagem está a chegar. Ok, muito bem. Já recebeu o convite para fazer parte de uma outra filiação partidária? Não. E se recebesse, na mesma placa mesmo? Não. Já para encerrar, a camarada Elisandra Baçuca é muito assediada? Não. Eu sou do tipo que queixa. Não gosto disso. Assédio é algo grave. Mas assédio é diferente de elogios. Recebo muitos elogios quando não são alargados, quando não são tendenciosos, quando não são elogios que resvalam para aquilo que é falta de pudor. Eu aceito e agradeço. Muito bem. Até aprovou no nosso jogo. Não brinquei tão bem, mas a muito próxima. Obrigada, camarada Obrigada, Elisandra, por ter aceitado o nosso convite e estar aqui no nosso M-Pod. É a nossa representante da juventude no Parlamento. Devia ter trazido aqui umas questões dos jovens para levar lá, mas não faz mal, ainda vamos entregar. Não, vamos interagir. Eu estou aqui, sou vossa serva, estou à disposição. Sempre que precisar, orientem. Que mensagem tem a deixar, já em notas de encerramento, para aqueles jovens que acompanham o seu trabalho, que acreditam que pode sim nos representar, que pode ser a voz de todos os jovens, a todos aqueles que admiram? Que mensagem tem a deixar? Jovens, se juntos trabalharmos, se juntos acreditarmos, se focarmos em construir no positivo, nós conseguimos. E esta é a altura que o país mais precisa de unidade, de trabalho, de reconciliação nacional a todos os níveis,
de coesão, de amor, de respeito ao próximo. Vamos estar juntos, porque nós vamos chegar lá. Nosso país é grande e belo e Angola vai ser aquilo que todos nós sonhamos para os angolanos. Um país melhor que, com diferenças, faz as suas convergências, cresce, se desenvolve e torna-se sustentável. Muito obrigada, camarada Elisandra. Obrigada. A representante da juventude, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, sim, internauta, amigo, militante que está aí desse lado a acompanhar-nos. Curta, diga-nos o que é que achou dessa entrevista, o que é que descobriu da camarada Elisandra, quem vocês gostariam de ver aqui sentado na próxima edição do M-Pod. Partilhem bastante e até lá fique ligado ao modo Empower. Camarada Elisandra, o modo Empower. Empower.